Olá, estamos hoje aqui novamente com o Solar Espírita Podcast. Hoje eu, Anderson, Rafael e o Dr. Leonardo Bernardes, um grande amigo já de longa data do Solar, que vai nos trazer hoje um pouco, né, doutor, sobre os estudos relacionados de medicina entre genética e mediunidade, né? Fazer uma linkagem sobre esse tema. Então, passo a palavra, doutor, para que possa se apresentar e a gente inicia aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo. Perfeito, então primeiramente agradecer pelo convite seu, do Rafa, é uma grande honra estar aqui hoje para conversar sobre um assunto tão interessante. E hoje, primeiramente me apresentar, eu sou Leonardo Bernardes, sou lagiano, fiz faculdade de medicina aqui na Uniplac e sou neurologista pela Santa Casa de São Paulo. E esse tema é bastante interessante porque tem uma certa relação também com minha área de atuação. Então, eu queria falar especificamente de um estudo brasileiro que saiu agora no início desse ano, em fevereiro desse ano, na Revista Brasileira de Psiquiatria. Foi um grupo de colegas psiquiátricas da USP de São Paulo que comparou mais ou menos 100 e poucas pessoas, metade delas médiums, avaliar a questão de como é que seria o perfil do DNA dessas pessoas, digamos assim, como é que seria a assinatura do DNA dessas pessoas médiums comparada com o grupo controle, que no caso seriam parentes, familiares desses médiums. Certo. É interessante isso, porque cada vez mais, né, Leonardo, Anderson, a medicina e a própria ciência vem se aproximando um pouco da espiritualidade, vem mais estudos, e a USP também é pioneira nisso, né, de fazer mais estudos e tentar compreender melhor, usar o método científico para avaliar um pouco mais essas questões, né. Eu trouxe uma frase aqui já de início para falar dos maiores cientistas que a humanidade já viu, o Albert Einstein, onde ele fala: a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. É uma frase bem famosa dele, mas que mostra essa interdependência, né, entre religião, ciência, mas ao mesmo tempo elas podem conviver, não precisam necessariamente ser inimigas. Né, doutor Léo? Podem e devem, né? Porque eu acho que O que tu acha, Anderson? Sim, se a gente olhar na história, o espiritismo ele anda muito junto com a ciência. O espiritismo nunca foi contra a ciência, nunca bateu contra a ciência. E se a gente olhar muitas outras religiões, não estamos aqui para julgar, mas o passado, a história nos conta isso, em que a religião foi muito contra a ciência. E é importante a gente frisar que o espiritismo não é contra a ciência, pelo contrário, o espiritismo estuda a ciência. Né? Tanto os casos mediúnicos, principalmente, então, são todos catalogados, tem um estudo muito sério atrás disso, e nós temos centenas de livros baseados, né, sobre isso. Então, é isso que eu acho que é importante a gente frisar. A ciência e o espiritismo não são inimigos. Um bom exemplo, né, Anderson, é o professor Ian Stevenson, já falecido, da Universidade de Virgínia, da ala de psiquiatria, onde ele fez catalogou mais de 10 mil casos de crianças com lembranças de vidas passadas, né? E tem aquele famoso livro dele, 10 casos sugestivos de reencarnação, onde ele pinça 10 casos assim, extraordinários, crianças lembrando detalhes, nome da família, como morreu, detalhes da vida passada que ninguém poderia saber, né? Mas, claro, isso é uma seara ainda um pouco espinhosa, porque muitas pessoas têm preconceito na área acadêmica e acaba que... Né? Mas, doutor Léo, o que você podia trazer um pouco mais sobre esse estudo? Mais uns detalhes para nós aí. Perfeito, Rafa. Esse estudo foi pioneiro no Brasil, talvez até América Latina e eventualmente no mundo. É muito bom que a USP tenha assim, abertamente, os pesquisadores abertamente, para começar a investigar realmente, associar o espiritismo com a ciência. Então, esse estudo, como eu comentei anteriormente, ele selecionou 54 médiums, que eram médiums tanto de psicografia quanto de por se enxergar, conversar com nossos irmãos do outro plano. E como grupo controle, o grupo comparativo, foram 53 pessoas que eram parentes diretos de primeiro grau desses médiums. Então, tinham irmãos, e aí tinha uma ordem assim, de preferência para seus nascidos parentes. Então, irmãos do mesmo pai, mesma mãe, eram os prioritários. Depois pai, depois mãe, depois meio-irmãos. Justamente para a gente tentar entender se a genética em tese é para ser parecida do irmão com o outro. Então, por isso que foi assinado esse grupo controle. E foram avaliados através de um exame que a gente chama de um exoma, que seria assim, um exame mais complexo que a gente tem até agora, que é como se analisasse gene por gene do nosso organismo e avaliasse se realmente fizesse uma assinatura do DNA nosso mesmo, né? Sim. E a ideia dos pesquisadores foi tentar entender, será que o DNA dos médiums, existem semelhanças entre esses médiums, mesmo sendo parentes, e será que existe diferença dos médios, dos não médios, digamos assim, dos que não atuam pelo menos com a mediunidade? Sim.
E o critério de inclusão deles, assim, 2 que eu achei bem interessante seria os indivíduos que estejam exercendo a mediunidade tinham que estar exercendo há mais de 10 anos, pelo menos. Então, e pelo menos uma vez por semana, ou seja, pessoas que estão realmente na atividade mediúnica. E qualquer pessoa que tivesse qualquer interesse, conflito de interesse financeiro, era excluída do estudo. Então, cobrasse para exercer o dom da pessoa, eles eram excluídos do estudo. Certo, então foi um estudo bem sistemático e bem criterioso, vamos colocar assim, né? Tentando escoimar, tentando limpar todas as possibilidades de que o estudo fosse contaminado, vamos colocar assim, né? Exato. De alguma forma se contaminasse. Como, aliás, a ciência, dentro do rigor dela, age, né? Sim, Tem que agir dessa forma, né? Sim. E qual foi o resultado desse... O resultado mostrou, assim, Rafa, que houve mais de 7 mil genes que apenas os médiums tinham, comparado com o grupo controle, e mais ou menos 33% dos genes existiam assim, em comum entre os médiums. Ou seja, um grupo exclusivo entre os médiums e 33% dos genes se repetiram entre eles. E pode indicar, então, que pode ser que exista um certo padrão entre eles, comparado com a população que não exerce mediunidade. Certo. Esse foi a conclusão final, Isso. né? E teve um dado mais interessante ainda, que seria que o gene mais encontrado, que foi mais ou menos 87%, se não estou enganado nessa porcentagem, encontrado nos médiums, ele é um gene que pertence à glândula pineal. Então, que é um assunto bem interessante, que o próprio Espiritismo já trouxe há muitos anos atrás, na década de 40, já estavam mencionando a questão da pineal, e esse estudo lançou essa dúvida, assim, essa correlação. Será que realmente tem relação a glândula pineal com a mediunidade? Então, vamos fazer mais um programa, então, falando sobre isso, pode ser? Perfeito, sim. Vamos comentar um pouquinho mais num outro programa. Só deixar um spoilerzinho, mas já para deixar o pessoal curioso. Isso, para saber, né? E como que está a busca hoje da medicina com os estudos, doutor? Tem alguma coisa relacionada, assim? Então, esse foi um caso muito isolado ou não? Hoje o mundo vem buscando essas informações, querendo entender um pouco mais sobre a mediunidade. Ótimo, Anderson, sobre essa pergunta. Assim, a gente tem uma plataforma de pesquisa que serve não só para medicina, mas para o meio científico em geral, que é o PubMed, que é uma base de dados americana. Então, grande parte, quase todos os estudos assim, maiores, mais sérios, tem que estar cadastrado nessa plataforma. E a gente percebe que ano após ano tem crescido estudos com essa temática de imunidade. Essa questão específica de genética foi pioneira realmente. E eu sei que na USP tem um núcleo de estudos do Centro de Psiquiatria, especificamente, que é justamente espiritualidade e religiões. Então, eu acho bem interessante que eles têm um foco de pesquisa só nisso. Que foi provavelmente de onde que derivou esse trabalho que foi publicado no início desse ano. O que ajuda também ter sido pioneiro também, porque o Brasil acho que o maior país espírita do mundo também. Exato. Isso ajuda muito porque as pessoas não têm tanto preconceito, também já veem a espiritualização, o próprio espiritismo, já com outros olhos, né? Porque no meio acadêmico a gente sabe que é complicado você estudar espiritualização, né? Até porque tem que ser mesmo, né? A ciência tem que ter o seu rigor, não pode abrir para tudo... Senão não é ciência, né? Vira bagunça aí, não é ciência, concordo. Né? O achismo não vale nem para o espiritismo e nem para a ciência. Sim. Doutor, nós já estamos chegando... Doutor não, Léo, né? De casa. Doutor, nos conhecemos há tanto tempo, né, Léo? Nós estamos chegando ao final. O senhor tem o Léo tem alguma consideração a fazer? Algum outro detalhe a acrescentar aí? Eu espero que esse estudo tenha sido assim, um pontapé inicial para que os próximos se desenvolvam. E fico feliz que a comunidade científica, pelo menos no Brasil, esteja começando assim a abrir a mente realmente para novas perspectivas, novas ideias. E tomara que daqui a alguns anos a gente possa voltar aqui e falar de novos estudos, novos achados que unam a ciência com a mediunidade. Sim. Ótimo, ótimo. E para nós aqui nesse nosso podcast, que nós falamos aqui de espiritismo, trazer a sua presença aqui e fazer esse link, né, Anderson? É muito bom. Desde já agradeço demais, tá? E Anderson, alguma consideração? Não, é isso. Agradecemos, né, pela presença. O Leonardo sempre se disponibilizou, não só aqui com o podcast agora, mas lá no Solar, a nos trazer esses estudos relacionados, então, a esse link aí, medicina e espiritualidade, que a gente considera muito importante. Então, como você falou, foi um pontapé inicial. Quem sabe a gente vai ter bons estudos aí dentro dos próximos anos. Já existem, né, muitos estudos, doutor, mas quem sabe... teremos aí algumas comprovações científicas daquilo que o Espiritismo já vem falando há praticamente aí um século atrás, né? Com certeza. Então é isso. Então agradecemos novamente ao Rafa, ao Dr. Leonardo.
Ficamos por aqui hoje e até o nosso próximo encontro. Até mais.